Brasil, ame-o ou deixe-o. Se você acha que esse slogan é brasileiro só porque tem Brasil logo no início, não se engane. Isso aí é uma imitação. Ele é a imitação de uma frase criada para defender um homem que influenciou muito a política norte-americana, mas que caiu em descrédito no final da vida. Essa é uma história sobre perseguição, mentira, demagogia... E heroína. O quê? Heroína, droga pesada. Como é que é? Tem heroína nessa história também, você vai ver. Esse é Walter Winchell, um comunicador norte-americano. É dele a frase America, love it or leave it. Winchell era o braço midiático do senador Joseph McCarthy. A frase foi criada nos anos 50 para defender as iniciativas desse senador, sempre muito preocupado com a caça aos comunistas. O termo macartismo também foi criado para definir as práticas do senador McCarthy. Usando Winchell, McCarthy conseguia expor toda e qualquer pessoa que ele considerava comunista. E assim, muitos inocentes tiveram suas vidas devassadas e destruídas diante da opinião pública. You think that you have been guilty of any un-Americanism yourself? Fighting communists and getting into rough with them, Mr. Gillette, is un-American, then I must plead guilty to being un-American. Apparently McCarthyism means calling a man a communist who is later proven to be one. Percebendo que a tática de espalhar medo funcionava, McCarthy também se voltou contra os gays empregados na administração pública norte-americana. A tese dele era de que os gays poderiam ser chantageados por comunistas. Gays chantageados por comunistas? Como assim? A ideia era maluca. O senador achava que um gay empregado na alta hierarquia do governo poderia fornecer informações a agentes soviéticos se esses agentes ameaçassem revelar segredos sobre a sexualidade do funcionário. Soa idiota, e é idiota, mas no contexto da Guerra Fria essa tese aí colou. McCarthy conseguiu pressionar o governo a demitir muita gente. E esse senador, que também era um defensor da moral e dos bons costumes, um defensor da família, esse cara era um alcoólatra e no final da vida virou um junkie. Um junkie? O McCarthy se dava bem com morfina e era viciado em heroína também. E toda a droga que ele consumia era fornecida gratuitamente pelo Bureau Federal de Narcóticos. Essa revelação foi feita em 1978, depois da morte de McCarthy, pelo diretor do Bureau naquela época. Pena que esse escândalo só estourou 20 anos depois da morte do senador McCarthy. Mas o fato é que McCarthy caiu em descrédito ainda em vida. Em 1953, o Senado norte-americano resolveu censurar McCarthy. E aqui a gente tem que parar para explicar, porque censura pode parecer uma palavra meio feia, mas esse também é o nome de um mecanismo disciplinar usado pelo Poder Legislativo dos Estados Unidos. Em toda a história, só 9 senadores foram punidos com a censura. E com essa censura ao senador McCarthy, o Senado americano reconheceu que ele fazia denúncias mentirosas e fraudulentas contra supostos comunistas. No fim das contas, isso era muito melhor para a carreira política dele do que para o país em si. Even if there are only one communist in the State Department, that would still be one communist too many. Em 1973, o slogan Love It or Leave It, criado por Winchell para defender o senador McCarthy, já estava completamente fora de moda nos Estados Unidos. Esse slogan caiu em descrédito junto com o senador McCarthy. Mas no Brasil, em 1973, o governo Médici precisava lidar com os efeitos da crise do petróleo.
A economia estava ameaçada e o general achou que a solução para a economia era a publicidade. Os publicitários contratados por Médici, muito criativos, sugeriram: Brasil, ame-o ou deixe-o. E assim, o Brasil adotou oficialmente a frase que definia a perseguição macartista. E isso num momento histórico em que os Estados Unidos já estavam cientes de que McCarthy tinha sido mentiroso e demagogo. Esse slogan pode ser uma cópia, sem criatividade, mas os humoristas, esses sim, souberam ser criativos diante dele. Em 2018, Ame-o ou Deixe-o foi ressuscitado pelo SBT. A vinheta ficou menos de 24 horas no ar. Diante das críticas, a emissora retirou o conteúdo da grade de programação imediatamente. E aos jornais que procuraram a emissora pedindo explicações, o SBT disse que ninguém lá dentro sabia que esse era o slogan da fase mais dura da ditadura. E se eles não sabiam nem disso, então fica implícito que eles não conhecem os detalhes da biografia do senador McCarthy. Essa resposta tão desinformada coloca o SBT numa posição difícil, porque assim fica claro que o veículo de informação anda mal informado. Ô, seu Silvio, reprisa Chaves, mas não reprisa essa história aí não. Por favor, seu Silvio. A nossa luta não é a luta para ser a melhor televisão do Brasil, isso não é a nossa luta, não é a sua, não é a minha. A nossa luta é a luta pela sobrevivência. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. E olha, eu tenho mais uma coisinha pra dizer sobre essa história aí. É só que amor é uma palavra importante demais, sagrada demais, pra estar num slogan político. De boa. Quando o senador McCarthy pedia para as pessoas amarem ou deixarem os Estados Unidos, ele estava pedindo, na verdade, para que as pessoas amassem o jeito dele de fazer política. E o mesmo vale para o governo militar no Brasil. Amar o Brasil era não discordar de nada, era fazer vistas grossas, inclusive para a corrupção, que existia sim naquela época. Isso não tem nada, absolutamente nada, a ver com amor. Isso tem mais a ver com obediência e tem mais a ver com medo também. Tanto que esse slogan, ele é tão de mau gosto que até soa como uma ameaça. Aqui no Meteoro não tem dessas não. Você pode amar esse conteúdo, você pode detestar esse conteúdo também. Você pode ficar, você pode nos deixar, porque você é livre. E a gente está aqui para fazer a nossa parte em nome dessa liberdade. Tem quem entenda o nosso propósito, porque o nosso canalzinho é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa ouve um podcast exclusivo e aparece aqui no finalzinho para receber o nosso muito obrigado. Hoje é o Claudimir, que aparece aqui junto com a Márcia, os dois lindões na foto, hein? Claudimir, tá anotada aquela sugestão lá, hein? Valeu, beijo pros dois, até!